Olá a todos, eu sou Virgínia Borges, sou uma mulher negra, cabelo curto, crespo. Estou vestindo uma blusa preta com um chale preto com alguns detalhes em branco. Atrás de mim uma parede com um belo grafite, também de uma mulher negra. Então, dando sequência à nossa formação do módulo 2, essa é a nossa segunda aula e nós vamos falar agora o que é o Cultura Viva de fato. A Cultura Viva, então, ela é uma política que ela reconhece as ações culturais de base comunitária. São as pequenas ações que acontecem nos nossos territórios, de forma organizada ou não, que não necessariamente recebem títulos, né, pela comunidade que as fazem ou por quem recebe as ações que são feitas. Mas elas existem pelo simples fato da gente estar ali e permanecer. Como eu falei para vocês na aula anterior, ela parte daquelas ações e organizações que são do cotidiano das pessoas e que o simples fato da gente se reunir, se encontrar e pertencer àquele território já estabelece uma conexão cultural para além daquilo que a gente costuma entender como cultura. Então, a Cultura Viva ela é uma política que ela nasce das pessoas, dos territórios e das comunidades. Então, é o reconhecimento daquilo que já existe. Essa lei, ela é a Lei 13.018 de 2014, portanto tem 12 anos, e a ideia dela é ampliar esse acesso à população aos direitos culturais. Porque toda vez que a gente se reúne culturalmente, para fazer qualquer ação, ela pode ter um nome específico, ela pode ter uma ação específica, podemos nos reunir para estar numa roda de conversa, a gente pode se reunir para estar numa roda de memória, num espetáculo, num show promovido pela comunidade, numa reunião de um culto religioso, né? Mas no final das contas a gente está fazendo ali o exercício cidadão de poder exercer aquilo que a gente acredita que nos representa enquanto comunidade cultural. A transmissão de saberes marca isso. Toda vez que eu consigo passar adiante aquilo que eu aprendo, aquilo que eu aprendi, aquilo que me foi deixado como legado daqueles que vieram antes, eu estou fazendo o pleno exercício do direito cultural. E é nessa perspectiva que o Cultura Viva, como lei, vem reconhecer, e é esse o processo da lei, ela certifica e reconhece os grupos, independente da formalização, do estado de formalização, se tem CNPJ, se são uma entidade constituída ou se são um grupo, um coletivo de pessoas reunidas para aquela ação, o Estado brasileiro reconhece essas iniciativas através da certificação e a partir daí a gente tem a perspectiva de se enxergar. Então, nessa perspectiva, a lei vem reconhecendo e dando autonomia e voz para quem foi historicamente afastado dos grandes centros, daqueles que não estavam no foco da transmissão cultural produzida em larga escala, vamos dizer assim, e financiada também, até determinado momento, como sendo a cultura de fato do território brasileiro. Então a lei dá essa possibilidade da gente conseguir se entender e se reconhecer enquanto artistas que somos, né, produtores de cultura a partir dos nossos fazeres no cotidiano. E tira e muda um pouco a lógica da concepção da construção cultural, que não é a lógica do mega espetáculo, da grande reunião, mas que é possível fazer política a partir do grupo que ali se reúne, do grupo que transmite o seu saber, do grupo que consegue comunicar-se com as pessoas do seu entorno. Então, nessa perspectiva, a Cultura Viva vem dar essa visibilidade a esses grupos que foram historicamente apagados, construindo com firmeza a questão do direito cultural, emancipatório, né, que não rotula, que não delimita, né, que não diz o que tu pode ou não fazer enquanto grupo a partir da tua experiência. E isso é bem legal porque quando a gente pensa
nos inúmeros grupos que a gente tem culturais, por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, que a gente tem uma herança histórica dizendo que o nosso território do estado é um território embranquecido, de colonização europeia, e que ignora a presença da comunidade negra, por exemplo, e a própria presença dos indígenas, que foram dos povos originários que aqui estavam quando chegaram os ditos colonizadores. Existem pesquisas, por exemplo, que apontam que o estado do Rio Grande do Sul é o estado com mais concentração de casas de religião de matriz africana. Isso diz muito sobre a constituição cultural do nosso território, que apesar do discurso oficial dizer que é um território embranquecido e europeu, na prática dos resultados, dos dados, do acúmulo, da aplicação de uma política como Cultura Viva, acaba nos mostrando que é diferente. Na prática, nós temos sim uma presença negra constante e muito firme na constituição da cultura do Estado, né? Porque a partir desse fazer cultural dos terreiros, por exemplo, das religiões de matriz africana, se moldam muitas relações que nós temos em outras dimensões sociais e culturais do nosso estado do Rio Grande do Sul. Então, é importante a gente conhecer a política Cultura Viva para que a gente entenda que essas ações culturais, elas são capazes de nos dar subsídio para a gente defender o nosso ponto de vista, a nossa existência e o direito, né, do nosso exercício cidadão. Então a Cultura Viva ela é uma política de base comunitária que ela vem ressaltar a preservação da memória, das tradições, das celebrações, das práticas religiosas, a culinária como expressão de vivência cultural de um território, de uma comunidade, e as próprias expressões artísticas e as organizações coletivas como fundamentais para essa transformação da cultura, né, para que ela tenha uma cara do Brasil, né, um Brasil que é plural, diverso, né, e territorialmente muito grande e que cabe muita coisa, né. Vários aspectos da constituição da cultura brasileira, ela vai partir de diferentes etnias, de diferentes contextos geográficos para construir esse imaginário cultural, né, que vai dizer quem somos nós, os brasileiros, no final das contas. Finalizando a nossa segunda aula, eu gostaria de trazer duas perguntas simples, assim, que eu acho que a gente precisa, para a gente se colocar dentro desse processo político de constituição de leis, que depende única e exclusivamente da nossa participação cidadã. E para isso a gente precisa saber de onde a gente veio. E eu pergunto para vocês, quem escreveu a história, a nossa história? Né? E quem ainda vai escrever? Porque se a gente conseguir entender que a história que nós temos hoje nos representa, quer dizer que nós, em alguma medida, as pessoas que pertencem ao nosso grupo e que vieram antes da gente, ajudaram a escrever essa história. Agora, se a gente for pensar quem ainda vai escrever essa história, a gente precisa pensar se nós estamos dispostos a fazer essa incidência, essa participação, que também é política e também é cultural, para que a gente possa ter uma construção coletiva verdadeira que nos represente, que a gente consiga olhar a determinação do Estado brasileiro em relação a uma política pública como Cultura Viva e nos enxergar dentro desse processo. Então é fundamental que a gente consiga responder a partir do nosso grupo quem escreveu a história, a nossa história, e quem ainda precisa escrevê-la.